de hoje é um tema muito importante mesmo para a gente, ou seja, eu cheguei a pensar, pô, podia ter usado uma palavrinha um pouquinho diferente, mas não, acho que o sentido é esse. Eleições além das urnas, né? Acho que esse é um tema interessante para a gente parar para refletir um pouquinho, né? Ou seja, se a eleição for apenas esse jogo que a gente vê muitas vezes na grande mídia, se a eleição for apenas esse jogo que a gente vê nas campanhas milionárias, nas placas pagas na cidade, que é apenas uma busca desenfreada por votos, a eleição termina nas urnas. Se a gente entender a eleição apenas como voto em alguém que depois vai nos representar, mas ao mesmo tempo nos desobrigar de participação, a eleição termina no dia 5 de outubro ou no dia 25 de outubro. Né? A gente está dizendo que não, que as eleições são um importante momento de refletirmos sobre o projeto de sociedade que temos para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. De que a eleição, portanto, pode ser um bom momento de construção de uma contra-hegemonia, de um discurso que continua reafirmando a necessidade e a urgência da mudança. Agora há pouquinho eu estava lá, inclusive, em companhia do candidato a deputado estadual Eliomar Coelho, de vereador dessa cidade que está aqui com a gente, né? Eu estava no Fórum de Mobilidade Urbana discutindo, e eu e Eliomar dizia uma coisa impressionante. Como é que esta campanha eleitoral para governo do Rio de Janeiro tem pouco debate político mesmo, tem pouco debate de ideias, tem pouca proposta de mudança, tem pouca proposta nas questões centrais. O que a gente vê é mais do mesmo. O que a gente vê é mais de requentadas políticas que não tocam as questões centrais que dizem respeito à nossa própria vida. Por exemplo, na questão da saúde. A grande questão é se continuarmos ou não com o processo de privatização da saúde. Se continuamos insistindo na estruturação e na valorização do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou não. E o que nós vemos nas repetidas campanhas é policlínica para lá, mais UPAs para cá. Não se faz o debate sobre quais são os gargalos da saúde pública no Rio de Janeiro. E essa é uma reflexão importante, né? Ou seja, é necessário resgatar a questão da capacidade do Estado no planejamento do atendimento à saúde, lembrar que saúde é promoção, prevenção, muito além da assistência. São debates importantes que não são feitos. O debate de segurança, por exemplo, me incomoda profundamente que toda vez que um jornalista vem me perguntar sobre segurança, a pergunta sempre é: você vai manter ou acabar com a UPP? Como se nós estivéssemos relegados à discussão de um único projeto de segurança que tem variados problemas. E como se eu dissesse apenas que vou acabar com a UPP, significaria dizer que nós retornaremos à política do caveirão. E, portanto, sair do debate simplista do sim ou não é debater o que tipo de política de segurança nós queremos para o conjunto do estado do Rio de Janeiro. Eu normalmente respondo essa pergunta sempre dizendo: nós precisamos pensar fora da caixinha. Segurança não é imposição da ordem, mas garantia da liberdade e dos direitos. Mas o debate volta. Mas isso significa que você vai acabar com a UPP? E eu digo assim: mas nós precisamos formar uma nova polícia. Qualquer política de segurança com essa polícia formada tão rapidamente sobre tortura vai dar errado. E normalmente o jornalista volta: mas e as UPPs? Eu falo: caramba! Porque na verdade nós estamos enquadrados num debate absolutamente empobrecido. E eu queria dizer isso, ou seja, nos últimos 20 anos, tanto nos 8 anos de governo, eu acho que essa tem a ver com uma questão de uma conjuntura nacional, tanto nos 8 anos de governo tucano, quanto nos 12 anos de governo petista, nos acostumaram com muito pouco, ou mais do que isso. Tentaram nos impor uma determinada ideia que as grandes mudanças não serão, enfim, possíveis. De que, na verdade, teremos que nos contentar com pequenas mudanças, e pequenas mudanças onde a cidadania ou os direitos estão relegadas a uma lógica do consumo, onde, na verdade, a ascensão da classe média e a ascensão de uma renda um pouco maior, mesmo que o encarecimento da vida seja maior ainda, é o limite do nosso sonho. E isso é muito prejudicial para o que a gente sonha fazer com a política. O sentido da nossa campanha para governador do Rio de Janeiro é reafirmar a necessidade e a urgência de retomarmos projetos de mudança estruturais e estruturantes na nossa sociedade.
quando a gente reafirma o projeto de tarifa zero, por exemplo, como elemento e como horizonte de chegada de um processo de mudança e que entende mobilidade como direito, a gente está ousando dizer, acreditamos na necessidade de mudanças profundas, de mudanças que vão ter que ser feitas a partir do enfrentamento das empresas que hoje controlam o sistema de transporte do Rio de Janeiro. Quando a gente diz que é preciso ter uma campanha que abra mão do financiamento de empresas, a gente está discutindo o sentido da própria política. E isso é muito caro para nós hoje. Esse papo hoje, porque significa acumular forças, fazer sínteses que devem nos servir para defender a nossa candidatura no dia 5 de outubro, que devem servir para que a gente tecle lá o 5 e o 0, depois o verde, com mais convicção, mas que devem servir para o engajamento de todos e todas nós em pautas que são essenciais para as lutas que ultrapassam as urnas. Eu acho que o grande limite aqui de um diálogo, inclusive fraterno, com os companheiros libertários anarquistas que dizem que as eleições não levam a nada, a gente tem dito que nossos, assim como eles, que nossos sonhos não cabem nas urnas, mas que o momento da eleição é um momento propício de realizar a luta necessária na construção de uma contra-hegemonia que, ao fim e ao cabo, é um espaço importante da luta de classes. Ou seja, perder esse momento em que as pessoas estão escolhendo entre opções e ser pedagógico no diálogo com as pessoas, apresentando uma alternativa de mudança real, é necessário num momento como esse. Quando, por exemplo, a nossa candidatura consegue discutir a dita melhoria dos índices educacionais, então eu estou tentando pegar cada um dos pontos, né? Quando lá as manchetes nas últimas semanas dizem que o estado do Rio de Janeiro agora é o 4º melhor em educação, e a nossa campanha diz não, isso está errado, e está errado porque meritocracia aplicada à educação tem um sentido perverso, porque esse governo, para melhorar o índice, fechou escolas, excluiu pessoas, e aí o índice melhorou. Portanto, o secretário economista do Rio de Janeiro, que sabe muito bem mexer com números, mas não entende nada de educação, e eu já estive em várias mesas de negociação com ele para poder afirmar isso, ao fechar escolas, ele possibilitou a melhoria do índice. E ao dizer isso, a gente está resgatando. Olha, a gente tem que apostar nos próprios educadores, a gente tem que apostar na criatividade do processo pedagógico, a gente tem que apostar que uma escola numa região rural, numa área de favela, numa outra área comercial, numa área industrial, pode ter projetos políticos pedagógicos diferentes e fazer sentidos diferentes para cada uma dessas comunidades, e que uma prova que padroniza isso tudo é ruim para todos nós. Quando a gente diz, e isso obviamente acumula para daqui a pouco, acumula para as lutas que nós veremos os educadores do Rio de Janeiro fazerem independente do resultado da eleição, farão inclusive se nós ganharmos a eleição, e isso é importante que façam, porque é importante que a gente reafirme essa questão de quais são os nossos princípios, o que é aquilo que nos move, quais são os nossos sonhos e como é que nossos sonhos se encarnam em propostas políticas. Eu estava conversando com a companheira aqui sobre a questão do apoio e da questão do transporte das bicicletas, das ciclovias, e dizendo, mas do ponto de vista do Estado, o que a gente apresenta de proposta concreta? Ela veio dizer, olha, a questão do metrô, do acesso das bicicletas ao último carro do metrô, a questão, por exemplo, dos ônibus terem um espaço para levar, dos ônibus intermunicipais em que a bicicleta possa ir na frente do ônibus. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aqui está um elemento concreto, como é que a gente, às vezes numa conversa, em ouvir quem está na ponta do processo, quem sente a perversidade do modelo que a gente tem, como é que a gente pode inventar coisas novas, como é que a gente pode propor coisas boas. Eu tenho dito em alguns espaços, né, o candidato não devia ser aquele que tudo sabe, mas aquele que de repente aprende. E óbvio que aí eu estou parafraseando o Paulo Freire, que na verdade parafraseava um outro autor que eu acho que é o Guimarães Rosa. Foi o Mário Quintana. Eu hoje tive essa dúvida e continuei sem, não tive tempo de checar para saber isso. Quando ele diz que o professor não é aquele que tudo sabe, mas o que de repente aprende. Acho que um candidato também tinha que se portar dessa forma. Nós não teremos um candidato que sabe tudo, que tem a capacidade técnica de entender de todos os problemas. E aí eu recupero a discussão aqui. Se nós vivemos o que vivemos no ano passado, se nós respiramos, inclusive nesta praça, tanto gás lacrimogênio, a gente fez muito no ano passado e precisa refletir parte disso agora no momento eleitoral.
Uma delas está na crítica da própria forma de gestão do Estado. Como diz o Safatli, que daqui a pouquinho deve estar aqui com a gente depois das 10 horas da noite, pode não poder fazer uso do microfone, mas estará aqui. A gente tem que acabar com essa ideia de que governar é dirigir e entender que governar é construir as condições para que as pessoas interfiram nas políticas sobre suas próprias vidas. Isso é dialogar com o que nós vivemos em 2013, com quem negava a velha política fisiológica do toma lá da cá, das maiorias parlamentares sem sentido. Isso é dialogar dizendo, nós precisamos inventar formas novas de processos decisórios que radicalizem e ampliem a democracia. Essa nossa democracia parlamentar de 2 em 2 anos, em que na verdade tudo é um jogo de cartas marcadas, em que grande parte dos processos lá na Câmara de Vereadores do Eliomar, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, está vinculado à construção de maiorias parlamentares, que na verdade são constituídas na base do dinheiro público, dos cargos públicos. Isso precisa acabar. Essa é uma condição fundamental. Agora, não vai acabar com o Congresso que nós elegeremos daqui a 19 dias, mesmo que muitos de nós aqui estejamos votados em pessoas comprometidas com isso. Vai mudar se as eleições forem além das urnas. Vai mudar se nós estivermos organizados, coletivamente, pressionando por um projeto de política, de sociedade, de Estado, que nos é caro e com o qual cada um de nós se apropria deles. Eu queria fechar com um exemplo que eu tenho dado em vários comícios domésticos e que eu acho que faz todo sentido, porque ele é muito prático. No ano passado, o governo Cabral enviou para a Alerj 3 mensagens para tentar atrair um investimento para o estado do Rio de Janeiro. Esse investimento era uma fábrica de automóveis da Jaguar Land Rover, que, como todos nós sabemos, produz carros populares, que todos nós temos acesso, né, sem qualquer problema, especialmente os servidores públicos e os professores, educadores da rede municipal do Rio, todos eles têm um Jaguar Land Rover aí na garagem. Mas para atrair esse investimento para o estado do Rio de Janeiro, o governo Cabral fez 3 coisas. Deu o terreno, mas não deu assim de mão beijada. A Jaguar Land Rover vai poder investir, terá que investir 0,5% do valor do terreno em educação no município de Itatiaia. É assim que o estado do Rio constrói aquelas escolas que depois aparecem na propaganda eleitoral, nessa parceria público-privada. Além disso, o estado do Rio de Janeiro deu isenção fiscal em tudo aquilo que for construído no tal terreno. E além disso, emprestou, colocou à disposição da Jaguar Land Rover 629 milhões de reais. Pensando que o custo total do projeto previsto chegava perto de 800 milhões, ou seja, o Estado estaria bancando com o empréstimo, com dinheiro nosso, quase todo o empreendimento, certo? Tem detalhes interessantes. Esse empréstimo tem um prazo de carência. A Jaguar Land Rover vai começar a pagar isso depois do prazo de carência, que é um prazo pequenininho, de 30 anos. Portanto, é só a gente calcular qual a idade que cada um de nós terá quando a Jaguar Land Rover começar a devolver os tais 629 milhões de reais, que ou endividaram mais o Estado ou saíram do ICMS que a gente pagou quando comprou a cerveja aqui na Praça São Salvador. Portanto, nós aqui estamos custeando um determinado empreendimento privado que tem uma lógica. Isso traz desenvolvimento para o Estado. Isso gera emprego. Quantos empregos gera a fábrica da Jaguar Land Rover? No material que foi entregue à Alerj, o número de empregos era 400 empregos diretos. Se nós passarmos, pensar assim, tem mais 400 indiretos, tá bom, vou dobrar, mais 800 indiretos, dá 1.200 empregos. Continuam sendo talvez os empregos mais caros da história, custeados com o nosso dinheiro. Para botar mais carros, e eu não vou nem dizer que é para engarrafar mais nossa cidade, porque imagina que a maior parte desses carros vai ser inclusive exportada. Portanto, que desenvolvimento é esse, para além daquelas 1.200 pessoas que conseguiram emprego no entorno disso? Se nós pegássemos... Oi? Guimarães Rosa, viu? Obrigado. Eu não sabia se era Guimarães ou Mário Quintana. Obrigado, viu? Obrigado, Mariano. Então, olha só. Se nós, num projeto de Estado radicalmente diferente, pegássemos os mesmos 629 milhões de reais, os mesmos, e aplicássemos em cultura, no financiamento e sustentação de pontos de cultura, nós poderíamos gerar e construir e colocar funcionando 2.000 pontos de cultura em todo o estado do Rio de Janeiro.
Se nós imaginássemos que cada ponto de cultura gerasse em torno de 5 empregos, né, que gerassem renda para 5 pessoas, nós estaríamos gerando emprego para 10 mil pessoas e não 1.200 pessoas. E no lugar de colocar carros para exportação, que no lugar de custar 200 mil reais, custarão 175 mil reais, nós estaríamos gerando cultura para as pessoas. Do chorinho aqui na Praça São Salvador, que poderia se transformar num ponto de cultura, ao jongo lá em Valença, ao rap na favela da Rocinha, a uma camerata na favela do Alemão, de música clássica. Nós poderíamos estar financiando cultura para o conjunto da população do Rio de Janeiro. Nesse sentido é que a gente diz que disputar o Estado faz sentido. Disputar o Estado porque a gente entende que o Estado é um dos fatores que pode, dependendo do processo que a gente construa, contribuir para garantir direitos das pessoas ou para retirar direitos das pessoas. Mas que isso deve partir da nossa luta, da nossa organização, da nossa capacidade de estar em coletivos e construir sínteses programáticas que pressionem esse Estado a fazer isso. O Estado não é uma entidade que paira acima da sociedade, mas é ele próprio formado pela pressão dessa mesma sociedade. Por isso é que a nossa campanha, ao mesmo tempo em que almeja ganhar a eleição, porque é isso sim que fazemos nesse processo, ao pedir votos e ao dizer que as pesquisas estão erradas, que nós estamos diante de uma eleição absolutamente indefinida, de que a nossa campanha apresenta as propostas de mudança, mas nossa campanha vai além disso. O resultado das urnas, e eu tenho certeza que nós estaremos, talvez aqui na Praça São Salvador, talvez na Lapa, não sei exatamente ainda, comemorando o resultado de 5 de outubro. Mas a gente precisa comemorar muito mais do que isso, que é o fato de que mais gente se encantou com um determinado projeto de sociedade que não está restrito ao PSOL, que está restrito a um conjunto de lutadores e lutadoras desse Estado, que está, inclusive, presente nas lutas sociais que essas pessoas travam, no conjunto de movimentos sociais que a gente vive, no conjunto de propostas que a gente pode construir juntos, que a gente ainda não fez, que está sistematizado num determinado programa, mas que está aberto. Se as pessoas se encantarem com isso, se elas vierem para a luta, se elas vierem para encontrar o seu espaço coletivo de interferência no território, aqui no coletivo Largo do Machado, ou numa associação de moradores, ou num grêmio estudantil, ou num sindicato, no espaço em que se encontrar coletivamente, porque a gente acredita que é isso que tem o potencial de transformação da realidade. Desse ponto de vista, o voto é importante, porque o voto representa a força desse projeto, porque o voto representa a disputa que a gente está fazendo. O voto que a gente está aqui dizendo é o voto em defesa do SUS, da educação pública laica radicalmente democrático, defesa da tarifa zero, da desmilitarização da PM, da cultura como direito de todos e política estratégica do Estado. É em defesa disso, e não do Tarcísio, do rabo de cavalo, ou da boina, etc., que a gente vai estar votando no dia 5. É em torno de um projeto que precisa ultrapassar as urnas. Eu acho que é por isso que a gente escolheu lá atrás, ainda sem muita elaboração para isso, de que o lema da nossa campanha, que é uma campanha que reencarna aquilo de 2 anos atrás, de que nada deve parecer impossível de mudar, que nada deve parecer natural, mas que reafirma de que só a luta muda a vida. Muito obrigado por todo mundo ter assistido. A gente vai ao debate, eu quero ouvir perguntas e intervenções. Vamos que vamos!